nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O apóstolo Paulo tinha uma luta interior a respeito daquilo que ele queria fazer e não conseguia, e das coisas que ele não queria fazer, mas sem querer ele fazia. A luta do pecado que existe em nós. O pecado diz que eu posso fazer todas as coisas, mas eu tenho consequências do meu pecado. Já a lei de Deus diz que eu não devo fazer algumas coisas para me proteger com amor. A obediência. Qual que é a diferença de um homem que é pecador, está no mundo de pecado, e do homem que peca porque quer, do homem que peca porque ele gosta? Nós precisamos compreender a respeito disso para você entender verdadeiramente como um cristão deve viver nessa terra. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso? O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Esse é um famoso desenho que acompanhava as notas feitas por volta do ano 1490, num dos seus diários, e é baseado na obra do arquiteto romano Vitrúvio, que descreve uma figura masculina nua, separada e simultaneamente em duas posições sobrepostas, com os braços inscritos num círculo e num quadrado. O desenho, atualmente, faz parte da coleção da Galleria dell'Accademia, em Veneza, na Itália. Somos feitos do pó da terra. Uma palavra que faz alusão às menores partículas. Então, como você aprendeu aqui nos estudos, nós somos feitos dos átomos da terra, moldados à imagem e semelhança moral de Deus. Uma alma vivente ao receber o sopro do fôlego da vida do próprio Criador. Gênesis 2:7 vem dizendo: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Pela graça e poder de Deus, respiramos e vivemos. Aprendemos no programa anterior sobre o pecado e compreendemos a nossa situação delicada ao entender que nascemos e vivemos sobre o pecado. Afinal de contas, quem nunca pecou, erga sua mão ou atire a primeira pedra. Lembra da história da mulher adúltera? Em 1 João 3, nos versículos 4 a 6, vem dizendo: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E João termina dizendo: Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O homem é um pecador inveterado, quando não deixa de pecar. O que o homem precisa? Acompanhe comigo a leitura de João 3, dos versículos 1 a 21. No Evangelho, o próprio Jesus respondeu numa conversa que ele teve com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: Em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer numa segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos:
Como posso suceder a isso? Acudiu Jesus: Tu é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídos das suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Somos imperfeitos, pois somos pecadores, e se reconhecermos a nossa condição, haverá graça nos braços de Deus. Mas Deus nos adapta, muda a nossa maneira, o nosso proceder, nos dá a novidade de vida e então nos chama, ainda pecadores, a nos arrepender e endireitar os nossos caminhos. Vamos exemplificar através de algo muito comum na natureza, a metamorfose. Esse é o paradoxo do velho cristão, alguém que busca uma transformação de vida através de uma caminhada com Cristo. Quando eu, pecador, aceito Jesus como meu Salvador e dou um passo em direção a Ele, aceitando-o publicamente através do santo batismo, todas as coisas passadas ficam para trás. Através de Jesus, pois aceitei o seu sacrifício na cruz, eu passo de um pecador totalmente perdido a um potencial salvo para o reino dos céus. Eu passo de uma lagarta feia e desprezível para uma linda borboleta. Certo dia, Pedro fugiu covardemente de Jesus quando o prenderam, e ao longe acompanhou a sua sina injusta. Então algumas pessoas o reconheceram e por 3 vezes Pedro o negou, inclusive na última vez amaldiçoando Jesus com medo. E então o galo cantou. Ele se lembrou das palavras de Jesus. Pedro amargamente olhou para Cristo e ele estava olhando para Pedro, não com olhos de reprovação, mas com olhos de amor e perdão. Aí Pedro se sentiu um homem fracassado. Décadas depois, Pedro agora estava idoso, com seus dias contados. Depois de uma transformação que durou uma vida toda, é novamente confrontado a respeito da sua fé. Ele não hesitou dessa vez. Ameaçaram crucificá-lo, assim como um dia crucificaram Jesus. Conta-se que ele morreu crucificado de ponta cabeça. Não se achou digno de morrer como seu Salvador. Aqui, Pedro se transformou em um homem vencedor. Querido amigo, Deus conserta vasos quebrados. Você se sente um ser humano indigno de ser alcançado por Jesus? Você reconhece que em sua vida tem sido feito coisas que negam a Jesus? Que boa notícia você está assistindo a esse vídeo hoje, porque hoje Deus quer consertar a sua vida. Você quer hoje aprender mais sobre esse Deus tão amoroso e misericordioso? Quer hoje sentir o perdão de Deus que vai aliviar sua vida tão desesperançosa? Se respondeu sim, eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Querido Deus, nesse momento que a sua graça restauradora nos alcance, que nesse momento o Espírito Santo comece a fazer uma boa obra em nossa vida, que vai culminar um dia, muito em breve, com a esperança renovada, em um passo de fé em direção ao reino de Deus. Que comece hoje, Senhor, a nossa metamorfose espiritual. Em nome de Jesus. Amém.